Ele tá cheio de graça. Eu vou pegar a tabela, mas vou fazer um pouquinho diferente. Corinthians, próximos jogos, vamos ver como que é a caminhada do Corinthians dentro do Brasileirão, porque vocês lembram, semana passada a gente fez a conta, se o Corinthians tivesse uma vitória a mais, ele estaria em 15º com a mesma pontuação do 12º. Passado uma rodada, o time perdeu, se o Corinthians tivesse uma vitória a mais só, ele já teria a mesma pontuação do 15º, já são 3 posições abaixo, e tá na zona do rebaixamento. O Corinthians tem uma tabela que eu vou ler aqui para vocês. Me parece que é muito, mas muito difícil do Corinthians cair. Porque de 10 jogos, 6 serão em casa. A começar pelos próximos 2. Internacional, agora no dia 5, sábado, e Atlético Paranaense. O que vocês acham desses 2 jogos? O Corinthians faz quantos pontos? 6 pontos, obrigatoriamente. 2 jogos em casa. Mas você confia que vai fazer os 6 pontos? Contra o Inter não faz. Contra o Inter, fumaça. O Inter começou a jogar bem. Tá jogando bem. O Atlético Paranaense caiu muito. Se fizer 4, tá ótimo. Ah, não, eu acho que não dá tem pra aceitar isso não. obrigação de A fazer gente os 6. tem obrigação, vai fazer, vai pra mas cima. você vai pegar ganhar. um adversário que vive um momento espetacular, que é o Internacional. Você falar como torcedor, Juvenil, eu até entendo. Vai estar falando com o coração. Sim. Tal. Agora vamos para a realidade. O Internacional está jogando muito bem. O Atlético que teve um declínio, o Lúcio assumiu lá, mas você vê que dentro do campo está entregando um pouco. No jogo de ontem contra o Flamengo, não jogou absolutamente nada. Agora, contra o Internacional, Mas tirando o jogo de ontem, o Corinthians não vem jogando não, o Corinthians bem vem também. jogando bem, então vai ser um baita jogo. Ainda mais levando em conta que vai estar jogando ser em um casa a baita situação. jogo. Você não acha que o Corinthians tem Mas não dá para você mais chance de cravar. ganhar? Não, mas o Internacional vem jogando bem. Eu acho que o Corinthians não dá vai pra fazer 3 cravar. pontos desses 2 jogos. louco. Ganha do Quanto? Atlético Cara Paranaense. negativo. Não, ele Mas ele tá negativo, falando com o coração também, É pô. falando de coração. Bom, aí- 6 pontos, galera. Aí depois desses 2 jogos, o Corinthians sai pela primeira vez contra o Cuiabá. Aí tem que Aí tem que beliscar. ganhar, pô. O Também não jogo pode tem que perder. ganhar. Não pode Tem que perder. ganhar. Tem que começar a ganhar. Tem que ganhar, concorrente, né? Aí Direto. depois volta pra casa pra receber o Palmeiras. Aí é outra história, né? Mas a gente tá precisando ganhar um Mas derby, né? mas é o jogo É, mas- que, Tá precisando, né? Então, mas Sim, é o jogo faz tempo, hein? que é aquela velha história, né? Que dá uma moral Ou incrível. vai ou racha, né? Esse é o jogo do... Vamos Não, ver. cuidado com essa expressão que o Fagner ele entende que tem que rachar Só os que no caras. meio desse caminho tem a Copa do Brasil. E a Isso Sul-Americana. Não, mas a Copa do Brasil já falei aqui, né? Falou o O quê? Corinthians já passou do Flamengo. Já nós vamos falar da Copa do Brasil. Já falei. Falou, Você esqueceu que eu falei semana passada? Não, tudo bem, Porra, mano. velho. Você é um cara. Eu E sou um aí, cara confiante. assim, Cuiabá tem que ganhar mesmo fora, e o Palmeiras em casa, eu acho que é melhor assim, aquele jogo que o treinador, como é que o treinador faz? Faz assim, essa conta aqui, ó, gente, vamos garantir os 3 pontos em outro jogo, porque esse aqui o que vier é lucro ou projeta vitória? Projeta vitória. Jogando em casa, mesmo sendo Palmeiras, projeta vitória. Mas a gente sabe que é um jogo... Além de ser um clássico, que já é à parte, é um campeonato à parte, Palmeiras e Corinthians dentro de qualquer campeonato é outro campeonato à parte. Sim. Mas se você pegar, o Palmeiras está brigando para ser campeão. Isso. E o Corinthians brigando por uma situação, então há uma necessidade de você entender esse contexto. Talvez pode acontecer um empate, mas você ganha do Palmeiras, você já vem numa evolução. Você ganha do Palmeiras, a tua moral vai lá em cima e a chance tal. Esse jogo do Palmeiras pode ser o jogo de tirar o Corinthians fora da zona, ou se o Corinthians estiver fora, de fazer manutenção. E aí, Benção? Só pra te pegar no pulo, no meio da digitação da Não, mensagem é uma do coisa Zap. importante aqui, depois eu falo pra vocês. O que você acha? Palmeiras e Corinthians na Arena do Corinthians. É jogo que você projetaria a vitória mesmo sendo contra o Palmeiras? Ou é aquele jogo que você dá uma mentira pros jogadores e fala assim, não, vamos ganhar, mas no seu planejamento você fala assim, é melhor garantir uns pontinhos a mais É que aqui. um resultado positivo contra o Palmeiras muda tudo, né? Então eu acho que é importante o time projetar a vitória e entrar com sangue no olho, porque um resultado em casa contra o Palmeiras daqui 4 jogos, né, na situação que o Corinthians está, pode mudar tudo pro Corinthians, né? O Corinthians, uma Sim. vitória contra o Palmeiras. Eu acho que vai depender muito dos próximos jogos do Brasileiro também e até da Copa do Brasil. Mas é um jogo Pra à ver o parte, momento né? que o time chega. É um jogo à parte, mas sempre é, né? Mas nos últimos tempos o Corinthians tem chegado sempre mal. Por mais que seja um jogo à parte, o Corinthians não tem conseguido levar essa realidade de ser um jogo à parte pra dentro do campo. Só que a Tem jogado... situação, o contexto é grave, né?
É isso que eu tô Faltam falando. 10 Depende jogos. muito dos próximos jogos. Eu acho Tá que vai faltando fazer... 6, pô, quando for o clássico. Aí, São 4 então, jogos. já aí, perdeu Cauê, o jogo seguinte é fora de casa contra o Vitória no Barradão. É jogo direto também, né? É jogo Jogo direto. direto também, um jogo que Então, tem eu que acho ganhar, que pô. vocês veem, os jogos em casa são duros contra o Inter, o Atlético nem tanto e contra o Palmeiras, mas os dois fora, um é contra o Cuiabá e esse agora é contra o Vitória. É jogo que, assim, pô, você tem que projetar a vitória. Essa tabela do Corinthians ela é boa. É boa, Né? é boa. Porque os concorrentes, assim, teoricamente, vão pegar fora, mas com condições que você pode fazer resultado. E os adversários mais fortes, que normalmente se fosse jogar na casa deles, aí o bicho ia ser ruim. E aí volta para 2 jogos em casa, Cruzeiro e Vasco. Dois times estão jogando Dois bem jogos também, do né? Dois jogos vão ser Vasco é difíceis, osso. mas O eu acho que... Cruzeiro tá no começo do trabalho do Diniz, né? Acabou de começar, não dá para saber Empatou como é com que o vai Vasco, estar. inclusive, ontem, né? Os Empatou. dois, é. Não dá para saber como é que vai chegar. E o Vasco ele tá com uma identidade legal, né? Eles O estão... Vasco fez um bom jogo ontem contra o Cruzeiro. O time do Vasco tá ajustadinho. Mas jogou bem contra o Palmeiras Sim, também. tá ajustadinho. Então não é jogo... Os jogos do Corinthians em casa, pelo fato de jogar em casa, o Corinthians pode ter o resultado. Mas são jogos pesados se fosse na casa do adversário. Sim. Adversário forte. Eu vou te falar, esse argumento que você usou, argumento não, de que o Corinthians tem 6 jogos em casa, pelos jogos que você colocou aí, não é tanta vantagem assim. Não acabou Porque, ainda, assim, hein? Internacional, Palmeiras. Ó, Internacional, Atlético Paranaense, Palmeiras, Cruzeiro e Vasco até agora. É uma Mas situação... é melhor jogar em casa do que na casa dos caras. Mas eu acho que o Corinthians, Certeza. eu acho que o Corinthians vai fazer, eu acho que o Corinthians tem mais chance de ganhar esses jogos fora que você colocou aí, do que, por exemplo, Vasco em casa vai ser muito difícil, Internacional em casa vai ser muito difícil, Palmeiras em casa vai ser muito eu difícil. discordo de Mais você. difícil. Você acha que o Eu acho que em Palmeiras qualquer em casa situação, o Corinthians é mais forte fácil em do que casa. Cuiabá fora? Eu acho que em qualquer situação o Corinthians é sempre muito mais forte na arena. Não, peraí. Não, mas você entendeu o que ele Adversário. falou? Independente Esse do argumento é adversário, pra bom. mim, eu tenho mais confiança de jogar contra o Palmeiras, que seja em casa, do que jogar contra contra o o Cuiabá Vitória fora? fora. Sério? Eu acho que a gente joga sempre melhor. Pode até ser mais difícil de ganhar, mas jogar melhor... Eu nunca vou entender joga isso. Não, mas você sempre não melhor. lembra no ano Eu passado? acredito. O ano passado o Corinthians fora de casa apanhava de todo mundo e o Ganhar, Corinthians exato. ganhou de muita gente em casa. O Corinthians o ano A gente passado tá no se mesmo garantiu. Palmeiras, praticamente. O Corinthians o ano passado se garantiu na Série A jogando em casa. E fora de casa o Corinthians apanhava de todo O mundo. único jogo que a gente ganhou fora ano passado importante, assim, que deu uma salvada boa, foram 2, na verdade. Foi o jogo contra o Vasco, né? Foi o Cuiabá último que livrou, e do Grêmio também. Foi o gol do do Romero lá, mas principalmente do Vasco, ganhou foi do o Cara, o último Corinthians, lá. o Corinthians precisa Fora se do Cuiabá. coçar, porque o negócio... Ó, aí continuando, aí vai sair de novo. Sabe contra quem? Contra o Criciúma. Então, assim, os jogos fora de casa até agora é São Cuiabá, jogos possíveis. Vitória e Criciúma. O Corinthians tem que fazer ponto fora de casa. Os Tem, 9. Não sei se os 9, mas se fizer 7 desses 9 já tá bom, já me serve. 7 pontos. E dá pra fazer, né, Cauê? Com certeza absoluta, pô. Se o Corinthians lutando pra cair, não conseguir ganhar... Lutando pra não cair, né? Lutando pra não cair, perdão. Se lutar pra cair, vai ser Aí engraçado. foi. Não conseguir ganhar do Criciúma. Quem quer mais? Criciúma, Cuiabá e... E o Vitória. Vitória. Fora de E casa. o Vitória. mas O nessa Palmeiras situação- perdeu pro Vitória de 2-0 em É, casa. então. Mas estava lá naquela. Tava em outra competição. Tava em outra competição. Daí depois foi eliminado na sequência pelo Flamengo. Eu acho que é aquilo que a gente fala, pro time grande cair assim, é aquele ano que que dar tem que mal. dar tudo Tem que errado. se Então, tipo esforçar. assim, pro Tem que se Corinthians não esforçar. conseguir ganhar esses 3 jogos nessa situação que tá, é porque aí... É o E aí negócio tá as feio, duas né? últimas rodadas do Corinthians. O Bahia em casa. Então, olha aí. Jogo duro. Mais um jogo difícil em casa. Mas gente é o ganhou que o fora. Cauê Não, falou. tudo bem, você mas é corintiano, a você gente sabe ganhou mais do fora que lá. eu. Tudo bem, tudo Mas bem. não, é que o Cauê falou que é melhor jogar. É duro. Mas o que é mais duro? O Bahia em casa ou o Bahia em Salvador? Não, Se a Se gente você for parar pro pra- ano- Se a gente for pro ano passado, tomou 5. Sabe por quê, professor? Se Fala, você parar Sérgio. pra pensar, Nem me lembra. a tabela do Corinthians, ela tá. E o último jogo, esse aqui foge ao que eu vou falar, mas a tabela do Corinthians mostra assim: os adversários difíceis, o Corinthians vai pegar em casa. E os adversários teoricamente mais fáceis, o Corinthians joga fora. Então a tabela é boa Qual pro é o Corinthians. último? Qual é o último? O último é o Grêmio em Porto Alegre, que é, por coincidência, 2007. o mesmo adversário do rebaixamento de 2007. Mas o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, tá tudo bem. Como não? Quem falou? Pelé e Neymar nasceram na Vila.